Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho registrado por João, capítulo 20, versículos 19 a 23. João capítulo 20, versículos 19 a 23. Mesmo assentados, acompanhe a leitura. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Que o Senhor da palavra nos ilumine, nos abençoe, nos edifique, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que a vida nem sempre é como a gente quer. E ela é feita de momentos. Momentos agradáveis, momentos felizes, momentos de grandes vitórias, mas também momentos difíceis da vida. E uma das coisas que às vezes assolam a vida da gente são aqueles momentos de tribulação acarretados pela perseguição pelo Evangelho. E eu vejo uma perseguição do Evangelho não apenas como está acontecendo em alguns países, com a execução de alguns cristãos, mas eu vejo também uma perseguição no Brasil, quando a igreja está sendo cada dia mais atropelada pelo secularismo, e o mundo tem adentrado e tem sufocado a igreja. As ideologias governamentais muitas vezes tentam destruir a igreja. A própria igreja, não igreja de Cristo, mas aquela que se chama igreja, é um instrumento de Satanás para, inserida na igreja de Cristo, tentar denegrir a imagem de Cristo, a imagem de Deus, o verdadeiro Evangelho. Quando nós olhamos para o Evangelho pregado hoje, nós ficamos assustados. Porque o Evangelho pregado hoje, ele se resume em palavras benditas, em palavras de vitórias. Dá uma olhada nos cânticos, quase todos os cânticos, eles sempre vão dizer: você é vencedor. Você é mais que vencedor, você vai dar tudo certo para você, não vai ter tribulação. Alguns sermões estão sendo pregados dizendo que Jesus entrou, acaba os problemas, e assim por diante. Mas nós não vemos isso no Novo Testamento. No Novo Testamento nós vemos promessas de Deus, sim, para a vida do povo de Deus, vitória, sim, para a vida do povo de Deus, mas nós vemos aqui o grande desafio evangelístico, que é o arrependimento. Nós não vemos aqui Jesus chamando as pessoas e como se dando um jeitinho de amaciar o seu ego, dizendo: olha, você é muito especial. Abre o coração para eu entrar. Deixa eu entrar no seu coração. Olha, você é tão bonzinho. Olha, você é tão... Você não tem isso no Novo Testamento. No Novo Testamento você tem a mensagem direcionada, e a mensagem direcionada é: arrependei-vos e creia no Senhor. Arrependei-vos e creia no Evangelho. E aquele que prega o Evangelho sério, ele é sim, cada dia perseguido. Ele é perseguido porque ele não atrai multidões. Ele é perseguido porque o Satanás começa a colocar no seu coração a maneira que o outro faz
para encher o tempo, para que você também faça. Então, de certa forma, todos nós somos perseguidos e isso pode causar no nosso coração muito temor das circunstâncias. A igreja tem uma missão, e a missão da igreja não é amaciar o ego humano. A missão da igreja é pregar o evangelho do Senhor Jesus. É claro, cuidando das pessoas, mas é pregar o evangelho do arrependimento. Quando nós olhamos aqui o texto, e dentro do seu contexto, nós encontramos aqui os discípulos dentro de uma sala fechada e com muito medo. Não sei se seria diferente comigo, creio que também seria da mesma forma. Porque eles estavam com Jesus, seguindo Jesus, andando junto com Jesus, e inclusive os problemas eram resolvidos por Jesus, né, Kátia? Você leu aqui, nós lemos. Tinha o problema da fome, Jesus resolvia. Tinha o problema da enfermidade, Jesus resolvia. Até mesmo quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, Jesus estava lá para expulsá-lo. Então Jesus estava ali sempre presente. Ele era e é o líder revolucionário, não por uma ideologia, mas por uma mudança prática de vida, por temor ao Pai, por fidelidade ao Pai, submissão ao Pai, uma vida totalmente transformada. E aquele que detém todo o poder, esse Jesus que fez então o mar se acalmar, esse Jesus que multiplicou os pães, esse Jesus que expulsou demônios, esse Jesus que fez curas, que efetuou curas, de repente, onde ele está? Ele está crucificado. Ele está crucificado e ali crucificado agora estão os discípulos sozinhos, agora numa sala. Jesus morto, aparentemente morto, e os discípulos numa sala, com medo. Com medo dos judeus, o texto está claro, eles estavam com medo dos judeus. E naquele momento, quando eles estão ali temerosos, a porta está fechada para que ninguém os visse ali ou adentrasse, e de repente Jesus se põe no meio deles. A expressão do texto dá a entender que Jesus não bateu a porta, não abriu a porta, mas que Jesus, ele passou pelas paredes ou pela porta, e ele se fez presente entre os discípulos. E naquele momento ali, ele se aproxima e diz aos discípulos: paz seja convosco. E naquele momento ele se identifica mostrando quem ele era, mostrando o seu corpo, ali as marcas da crucificação, mas ele está dizendo: eu estou aqui. E isso transforma o espírito dos discípulos de medo para alegria. Mas se você observar, havia algo errado com esses discípulos. Por quê? Porque o contexto narra que Pedro e possivelmente João correram ao sepulcro, porque alguém tinha falado que Jesus havia ressuscitado, ou o corpo havia sumido, e eles vão lá e comprovam. E Jesus já havia anunciado que ele ressuscitaria. Eles deveriam estar esperando Jesus, mas eles estavam amedrontados. E naquele momento, Jesus então habilita-os, soprando sobre eles o Espírito Santo, e lhes ordena a missão. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E aí você vai ver a expressão final. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Esse texto ele é muito profundo. Esse texto ele carrega algo muito especial para a igreja hoje aqui e carrega algo para a sua vida como missionário do Senhor. E você que ainda não é, para que se torne missionário do Senhor. Quando nós pensamos nisso, nós podemos então pensar no tema assistência de Cristo na missão da igreja. Porque Cristo sempre falou: o reino está sobre vós. Eu vou morrer, vou ser crucificado e vou ressuscitar. Jesus sempre disse: sofrimento, crucificação, ressurreição. E agora ele vai dizer: eu tenho que ir para junto do Pai e vocês agora vão pregar o Evangelho. A igreja vai continuar a missão. E a assistência de Jesus na missão faz toda a diferença. É por isso que as pessoas estão morrendo lá em nome de Jesus. Porque Jesus está presente.
É por isso que muitos deixam as suas casas, deixam os seus empregos, muitos deixam lá o seu ganha-pão e vão em locais de difícil acesso para levar a mensagem de Deus, porque eles são levados e carregados pelo Senhor da missão, por Jesus Cristo. E quando Cristo assiste a igreja na sua missão, algumas coisas nos são oferecidas. E a primeira coisa que Cristo oferece para a igreja é o encorajamento missionário. Vejam bem, eles estão todos ali com medo. O versículo 19 está dizendo, portas trancadas, e eles estavam com medo dos judeus. Jesus se coloca no meio e diz, paz seja convosco. A expressão paz seja convosco, ela carrega um sentido bem amplo aqui. Se nós olharmos o capítulo 5 de Romanos, o primeiro versículo, vai dizer que nós temos paz com Deus através de Cristo Jesus. A reconciliação do homem. O homem estava então longe de Deus, o homem estava morto no seu delito e pecado, e Deus então o reconcilia através de Cristo, e Cristo é a ponte, é a mediação que torna o meu coração agora em paz diante de Deus, sabedor de que este Cristo pagou por mim a minha dívida. E este Jesus, ele não só pagou, mas ele está agora ali presente. Se ele está presente fisicamente no corpo glorificado, significa que ele ressuscitou. E qual é a prova da sua ressurreição? Ele não precisou abrir a porta, mas ele se pôs no meio deles. Então a ressurreição de Cristo é o encorajamento da igreja. Porque o mundo não pode fazer mais do que matar uma vida. Porque só quem pode lançar no inferno é Deus. E Deus ressuscitará os seus filhos. Esta é a promessa. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Por isso as minhas coisas, a minha vida, a minha ideologia, o meu proceder, ele está embasado nas coisas celestiais. É por isso que eu não pertenço a este mundo. É por isso que eu não me preocupo com o que vão dizer de mim. Eu me preocupo com o que Deus diz de mim. O que Ele me vê, como Ele me vê, como Ele me fez. Então esse encorajamento vem pela ressurreição e pela presença glorificada. Sinais de que a igreja também ressuscitará e ressuscitará em corpo glorificado. Significa que aquela dor que você sente hoje, no céu você não vai sentir. Significa que aquela tribulação que você passa hoje, no céu você não vai passar. Apocalipse 21 diz que o mar já não existe. Ali o mar é símbolo, ele carrega a ilustração da tribulação. Então, quando você sai para pregar, você sai nessa autoridade. Você não precisa temer o que os outros vão fazer com você. Mesmo que você morra, mas você morrerá e ressuscitará. E ressuscitará em corpo glorificado. Então vale a pena estar na presença de Deus, cumprir a missão. A segunda lição que aprendemos aqui é que Cristo nos oferece, além do encorajamento pela sua ressurreição e a presença glorificada, Ele também capacita a igreja para a obra missionária. E aqui eu quero parar, chamar a sua atenção para uma coisa muito séria. Eu creio que a igreja, de forma geral, com exceções, mas a maioria, ela perdeu o foco. Ela está pensando que o ativismo quer dizer espiritualidade. Ela está pensando que ela evangelizar muito, ela está dentro da vontade de Deus. E ela esquece de parar, de se retirar para Deus, estar na presença de Deus, para ser então preenchida, para ter o enchimento do Espírito Santo do Senhor. Aqui é muito claro, ele vai dizer o seguinte: antes de mandar a igreja, ele então manda o Espírito sobre a igreja, ele soprou o Espírito sobre a igreja. Alguns pensam que é apenas uma promessa, porque o batismo com o Espírito Santo se deu no Pentecostes. Mas eu creio, assim como no Antigo Testamento haviam manifestações
esporádicas, também naquele momento eles recebem sim, não de forma plena para a habitação, mas como uma amostra do que iria acontecer logo à frente. Quando o Pentecostes acontece e eles são então cheios do Espírito Santo. A igreja pode ter os melhores métodos. A igreja pode ter a finança mais abastada para auxiliar o maior número possível de pessoas. Mas se a igreja não estiver cheia do Espírito Santo de Deus, a igreja perde o seu foco, a sua mensagem fica vazia, almas não são convertidas. E Jesus, ele oferece isso. É necessário nos retirarmos da presença de Deus. É necessário, sim, vir às quartas-feiras aqui, para os estudos bíblicos, conhecer mais de Deus. Estudar a Bíblia diariamente. É necessário, sim, começar lá em Gênesis e ordinariamente ler até Apocalipse, voltar em Gênesis, ler até Apocalipse e assim continuar. E encher-se do conhecimento. Mas é necessário também você buscar em oração. Porque só capacitado pelo Espírito Santo de Deus, você conseguirá ter bom êxito na sua missão. John Stott disse, antes de a igreja, se eu não estou equivocado, John Stott, ele disse, antes de Cristo mandar a igreja para o mundo, mandou o Espírito Santo para a igreja. E hoje não é diferente. Então, se você quer ser realmente eficiente na obra do Senhor, seja também aquele que está próximo de Deus sempre, íntimo de Deus, que tenha comunhão com Deus, que conheça a Deus pela sua palavra, que leia a Bíblia Sagrada, que ore e ore muito, que entenda a vontade de Deus. Jesus então capacitou a igreja, Jesus então deu o enchimento do Espírito e como garantia, ele agora vai dizer, vá. Porque somente no poder do Espírito Santo, um pregador, um missionário pode realmente desenvolver a sua missão. Eu vou citar apenas um nome, vou citar aqui o nome de Estevão. Estevão está agora sozinho, diante de vários homens. E de repente, chega para eles e para ele começam a dizer que precisava negar o nome de Jesus. Ele se mantém fiel a Jesus. Ele se mantém autêntico na presença de Deus. E no capítulo 7 do livro de Atos, vai nos informar que aqueles homens olharam para ele e o viram com o rosto como de anjos. Eles não resistiram ao poder do Espírito Santo na boca daquele homem. Ele morreu, mas morreu cheio do Espírito Santo. É melhor morrer cheio do Espírito Santo do que viver vazio. Esta é a temática. E Jesus, ele está para fazer isso. Você vai sair para o mundo, mas eu quero te encher. Recebam o Espírito Santo. Mas só que esse recebimento do Espírito Santo não pode ser algo apenas sobrenatural. Paulo vai dizer aos Efésios, e ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu preciso me envolver, eu preciso estar atento à voz de Deus. E para encerrar, Cristo nos oferece o encorajamento com a sua ressurreição e a sua presença glorificada. Ele também nos oferece capacitação, enchendo-nos do Espírito como garantia para a missão. Mas ele também nos oferece um modelo missionário. Eu acho que muitas vezes nós nos preocupamos muito com métodos. E são realmente saudáveis na nossa vida. Precisamos deles. Precisamos realmente buscá-los. Mas a preocupação primária deve ser o modelo central missionário, que é Cristo Jesus. E ele vai dizer assim, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele não está enviando para uma nova missão. Ele não está enviando para uma missão separada de alguém separado. Mas a missão é a mesma missão de Cristo. E aí então, qual é o modelo missionário? O modelo missionário é aquele que faz assim, que tem essa estratégia. Não, o modelo missionário é Cristo Jesus. E o modelo da missão é Cristo também. E aí vamos pensar aqui. Deus enviou Jesus para que se esvaziasse da sua própria glória, se encarnasse. Então a primeira coisa que nós vamos seguir aqui no modelo Jesus é que nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos.
Nós não precisamos de glória. Há poucos dias ainda comentava com algumas pessoas sobre a questão como nós somos egoístas. E às vezes você está dirigindo no trânsito e você vê alguém querendo atravessar a rua, você para o seu carro educadamente, mas se aquela pessoa não agradecer, você acha ruim. Aí você vira para o do lado e diz assim, essa pessoa não tem gratidão não, mal agradecido. Ou, ironicamente, você olha para ele e fala assim, muito obrigado. Afinal, nós paramos para quê? Não foi para atravessar? Se atravessou, já cumpriu. Não precisa esperar mais nada. Nós não fazemos para receber, nós fazemos porque precisamos fazer. Cristo abriu mão da sua glória, e quando nós olhamos em Filipenses, nós vamos ver esse texto tão lindo, tão especial, nos chamando a atenção, no capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Irmãos, ele era Deus. Mesmo assim, ele abriu mão para assumir a forma do inimigo, seu inimigo, o homem carnal. E vai dizer aqui, a si mesmo se esvaziou, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido como figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, por favor, estejam atentos. Nós temos músicas aí que são extremamente contra o cristianismo. Vou citar apenas aquela frase, aquele que não me ajudou, Deus vai me colocar no palco, vai largar ele na plateia, e você vai lá para ele, vai se arrepender. Isso não é de Deus. Deus não te fez para palco. Deus te fez para missionário como Cristo, para se esvaziar. É Deus que tem que ser glorificado, é Cristo que tem que ser exaltado, é isso que Cristo fez, porque quando Satanás fez essa proposta de colocar Cristo ali no palco, dizendo, eu lhe ofereço todo o reino deste mundo. E Cristo podia dizer, este reino já é meu. Mas ele podia fugir da cruz, mas ele não fugiu da cruz, porque a sua missão era submissão ao Pai, obediência ao Pai. Ele não queria a glória, porque ele havia abrido mão da glória. Ele então vai para a cruz por obediência, enquanto Satanás lhe oferece o palco, lhe oferece o reino. Quando a igreja entende isso e começa a viver diante do Senhor desta maneira, ela começa a renunciar o eu, a renunciar a si mesma. Ela começa a viver para a glória de Deus. Vamos pensar aqui, quantos momentos Jesus passava na presença de Deus em oração. Só para escolher os apóstolos, ele passou a noite toda em oração. Quantos momentos Cristo para diante daquele que está sofrendo e oferece-lhe aquilo que ele tem. Mas para oferecer ele tem que ter. E às vezes nós não temos poder do Espírito Santo para oferecer, porque nós estamos distantes do propósito chamado. E esta missão, este modelo, não é um modelo para amaciar o ego, volto a dizer, porque o versículo final vai dizer, se de alguns perdoados os pecados, são-lhe perdoados, se lhe os retiveres, são retidos. Ou seja, a mensagem que você vai pregar é uma mensagem desafiadora. É uma mensagem que aponta para aquele a quem você ama e diz, se você não se arrepender, você não pode entrar no reino de Deus. Se você não se arrepender, você não pode entrar e receber a vida eterna. Só pode haver vida eterna com arrependimento de vida. E tem muitas pessoas precisando disso na vida, porque vivem como ímpias dentro do chamado igreja de Deus. O chamado de Deus para a sua vida é de transformação pessoal, para que você leve uma mensagem de vida às pessoas. Jesus nunca chegava e dizia o seguinte, olha, vou ensinar vocês, nós precisamos ser humildes e semana que vem eu vou começar a lavar os pés dos discípulos para mostrar. Não, ele lavava os pés dos discípulos e falava assim, siga o meu exemplo. Jesus pregava com a sua vida como quem tem a autoridade.
Em nome de Jesus, saiba que você é um missionário, você é chamado, você é encorajado por Cristo, porque Ele está vivo e está glorificado. Você é capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Não é você que ganha ninguém para Jesus, é o Espírito Santo. E você é chamado para viver como Cristo viveu. Eu queria lhe perguntar, como está a sua vida? É muito triste quando nós olhamos para o mundo chamado igreja e vemos pessoas com tantos problemas espirituais, com instabilidades espirituais, pessoas que se dizem lavadas do sangue do Cordeiro, perdoadas por Cristo, mas que não têm capacidade de perdoar o outro. Pessoas que se dizem cristãs, seguidoras de Jesus, mas não têm coragem de ajudar o próximo. Pessoas que se dizem, então, do Senhor, mas não têm coragem de sair e proclamar o Evangelho. São os famosos crentes que não levam desaforo para casa. Eu queria chamar a igreja hoje a uma transformação de vida. Eu queria desafiar você hoje a uma mudança de vida. Com Cristo na nossa vida, a assistência que Ele nos concede, nós somos encorajados a pregar até morrer pelo Evangelho. Porque Ele ressuscitou e ressuscitou em corpo glorificado. Se eu morrer pelo Evangelho, o que me aguarda é tão somente a ressurreição em corpo glorificado. Porque Cristo me garantiu isso. Se eu viver, falarei na operação do Espírito Santo de Deus. Aquele em quem nós não devemos brincar, com quem não devemos brincar. Nós aprendemos quarta-feira passada que quando nós atribuímos a obra do Espírito Santo aos demônios, nós blasfemamos contra o Espírito Santo de Deus. Nós também aprendemos e agora informamos que quando você atribui a obras de demônios ao Espírito Santo, também você está blasfemando contra o Espírito Santo. E Jesus disse, não há perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, olhe para a sua vida. Enche-se do Santo Espírito do Senhor. Não saia para pregar se você não estiver passar um tempo em oração. Se você não estiver cheio da palavra de Deus, não saia. Porque você só pode oferecer aquilo que está no seu coração. Se você levar uma palavra vazia, a outra pessoa que ouvir também sairá vazia. Nós não precisamos temer. Somos encorajados, capacitados e modelados na missão de Cristo. Deus nos abençoe. Amém.